Eixos e árvores, então, é o tema da nossa aula de hoje, tá? Nessa aula, a gente vai tentar identificar as definições que a ABNT usa, os tipos de tensões que são aplicados em eixos e árvores e, principalmente, apresentar para vocês quais são as equações que são usadas para fazer o projeto de eixos e árvores. As equações que a ANSI e a ASME apresentam e também as equações de Goodman, né, que também são apresentadas aqui para o projeto específico de eixos e árvores. São equações onde o diâmetro já foi isolado de todas as variáveis e a gente só usa, então, a equação para calcular o diâmetro. Então, aqui é possível vocês, a partir dos momentos, né, a partir dos esforços, calcular o tamanho do eixo, né, a partir de uma equação. O que é difícil já no capítulo anterior, em que nós tínhamos que calcular o coeficiente de segurança da peça, né? Porque era mais fácil. Tá? Aqui a gente tem já uma equação para isso. Tá? Então, eixos e árvores, eles estão presentes em todos os momentos dos nossos projetos. A nossa vida profissional de engenharia, né? Ela vai ser recheada de casos onde nós vamos ter que fazer o projeto e o dimensionamento de eixos e árvores. São eixos de máquinas, né? No caso aqui, uma transmissão mecânica, várias engrenagens acopladas a ela, né? Nós temos eixos aqui um pouco mais simples, né? Onde nós temos aqui rolamentos, né? Os mancais de rolamento, tá? E um eixo onde nós temos locais para colocarem possivelmente aqui, né, uma serra e uma polia. Esse aqui deve ser o eixo de uma serra, né? Aqui nós temos o eixo de um transportador de correias, né? Aqui vem já o eixo ranhurado, onde é acoplado uma peça com rosca. Eu vejo que o eixo é submetido a roscas, ele possui uma série de rebaixos, né? Encostos para que as engrenagens sejam ali firmadas, né? E aqui, ó, rebaixos, né? Ranhuras, rebaixos para a colocação de elementos de vedação, enfim, eles são elementos complexos, muitas vezes, tá? Que exigem uma atenção especial do engenheiro de projetos, do engenheiro mecânico, que vai estar ali projetando tudo isso aí, tá? E nesses eixos, nós podemos acoplar diversos tipos de elementos de máquinas, tá? O eixo é um elemento de máquina, mas em cima dele, os elementos que vão transmitir movimento de um eixo para o outro, né, e diminuir velocidade, reduzir velocidade ou aumentar torque, nesses eixos podem ser acoplados aí, por exemplo, correntes, tá? Olha aqui, eu peguei da internet algumas figuras, né? Então nós temos um eixo, esse eixo aqui, ó, certo? Esse eixo possui uma transmissão por correntes, tem duas engrenagens, uma engrenagem motora e uma engrenagem movida, né? Durante essa transmissão, observe que aqui tem o lado tenso da corrente e o lado frouxo, vão ser transmitidas forças, né? Forças sobre da corrente para o eixo que eu estou dimensionando, e essas forças vão acabar provocando momentos fletores, ó, nessa direção aqui, né, na direção Y, né? Aqui eu tenho, por exemplo, a direção, vamos colocar aqui X, e aqui eu tenho a direção Y, né? Então, nós vamos ter momentos na direção Y, devido aos apoios. Aqui eu tenho um apoio, aqui eu tenho outro apoio, uma força aplicada no eixo, nessa posição aqui, ó, que é a força F em cima. Então, vão ter diversos esforços, né, que vão ser aplicados a isso, tá? Então, esse movimento é transmitido lá para outra correia dentada, lá no canto, tá? E assim sucessivamente. Então, olhem aqui também, ó, nós vamos ter aqui também, ó, na transmissão, vai aparecer aqui forças na transmissão. Essas forças que são aplicadas sobre a engrenagem vão acabar sendo transmitidas para o eixo, a mesma força, né? E elas vão provocar flexão e torção também. Essa força aplica torção no eixo. Então, os eixos vão ser carregados
principalmente com flexão e torção. Aqui, eixos biapoiados, né? É como se eu tivesse um apoio nessa, desculpe, mais para dentro no rolamento, e como se tivesse um apoio nessa região aqui, ó. Aqui, possivelmente, eu tenho um rolamento nessa posição aqui, ó, um apoio, e também lá, um pouquinho lá para dentro, também devo ter um apoio, né, naquela região lá, lá atrás, escondidinha atrás da polia da correia dentada, tá? E aqui, então, ó, nós temos aqui uma máquina que tem um eixo em balanço. Existe possivelmente um apoio, então, nessa região, um apoio aqui. O eixo deve ter uma continuidade aqui e deve ter um apoio na outra região. E aqui, então, existem duas correntes, uma motora e outra movida, uma engrenagem movida e outra motora, e aparecem, então, esforços nessas transmissões que têm que ser levados em conta na hora de projetar o eixo. Nos eixos também existem polias, então vejam aqui ó, o eixo de um torno, né, um torno simples, né, a placa do torno, temos os mancais da máquina, né, nos mancais da máquina nós vamos ter as reações de apoio e nós temos aqui polias, né, que acabam apresentando correias planas ou correias trapezoidais, e dessa ligação, um ventilador, né, o tipo de um ventilador, e nessa transmissão também vão acabar aparecendo forças, né, F1, forças F2, que têm que ser conhecidas para nós projetarmos o eixo da máquina. Então, ali o eixo da máquina depende das forças que são transmitidas pelas correias. Ó. Aqui também, ó, um ventilador, uma figura aqui em cima, um ventilador. Aqui nós vamos ter, possivelmente, esse é o sentido de giro, nós vamos ter uma força F1 no lado tenso, uma força F2 no lado frouxo. Somando F1 e F2, é como se nós tivéssemos uma força resultante aplicada sobre o centro do eixo, que provoca flexão nessa direção, ou na direção XY, e eu tenho em conta essas flexões para poder fazer o projeto do eixo. A mesma coisa do motor. Se nós vamos projetar o eixo de um motor, lá os engenheiros, possivelmente, eles têm, né, o eixo do motor, eles têm internamente qual que é a força, a partir da potência do motor, internamente, lá no estator, qual é a força que esse sujeito ali vai gerar no motor a partir da potência, e essa força é transmitida pelo eixo, esse torque, e lá, aqui na ponta do eixo do motor, nós vamos colocar alguma coisa, uma corrente, uma correia, por exemplo, aqui, né? E essa correia, nela vai aparecer forças, né? E essas forças, o próprio engenheiro lá tem que prever uma condição extrema e identificar qual vão ser essas forças para poder, então, dimensionar o eixo do motor. Então, também ali, em qualquer lugar, nós vamos ter isso. Se nós formos os projetistas dos eixos dos motores da Weber e assim por diante, vamos ter que conhecer isso. Tá? E também existem engrenagens, né? É difícil, né? Na mecânica, nós temos eixos que não apresentam engrenagens. Então, nós podemos ter eixos simples, ó, todo o conjunto, a engrenagem, o eixo é uma peça única, certo? Mas preciso saber quais são as dimensões que esse eixo vai ter em função do tamanho da engrenagem e também da potência que essa engrenagem vai transmitir. Aqui eu tenho uma bomba, os eixos as engrenagens de uma bomba hidráulica, tá? Lá no contato entre uma e outra, né, quando as duas acoplarem, né, vai ocorrer a geração de uma pressão, e essa pressão vai induzir uma pressão sobre os dentes, que vai empurrar em sentido contrário, e vai aparecer uma força em algum momento, e essa força vai flexionar o eixo. E aí, então, tem que dimensionar o eixo, a flexão, né, para que ele suporte a carga, certo? Vão ter eixos que têm diversos tipos de configuração de engrenagens, ó. Nesse eixo aqui, ó, nós temos aqui 3 tipos de engrenagens diferentes, ó. Nós temos uma transmissão por engrenagem de dentes retos, uma coroa parafuso sem fim e uma transmissão por engrenagem cônica, né, que vão gerar esforços no eixo que eu estou analisando, que é esse eixo aqui, ó, e esses esforços vão gerar tensões que têm que ser, então, levadas em consideração no projeto. A mesma coisa
numa transmissão, então, veicular, numa caixa de câmbio, né? Ali nós temos vários elementos de máquina sobre várias condições. Vamos ter que identificar a condição pior, né? A pior condição, a condição extrema aqui, a pior condição, e para a pior condição dimensionar o eixo, né? A pior condição de acoplamento aí de engrenagens, dimensionar o eixo. Então, não é fácil. Então, para dimensionarmos os eixos, nós vamos ter que ter conhecimento de várias áreas, tá? Engrenagens, de correias, polias, né? De acoplamentos, para poder calcular os esforços em eixos e aí, então, dimensionar eles, tá? Então, isso a gente vai adquirindo gradualmente, tá? Nós estamos na primeira cadeira de elementos de máquinas, né? Na primeira disciplina de elementos de máquinas, né? E nós estamos começando com eixo. Vamos começar a mostrar com o eixo como é que se dimensiona o eixo, e à medida que nós vamos estudando elementos de máquinas, nós vamos incorporando o conhecimento dos outros elementos para o melhoramento, né, do projeto do eixo. Eixos e árvores, então, existe uma norma da ABNT também bem antiga, né, que é a TB11, que praticamente, eu acho que ela não foi mais, ela está desatualizada, não tem outra que fala sobre isso da ABNT, tá? Então, acho que é uma norma lá de 1989, eu não lembro mais a data dela, que ela define um pouco o que são eixos e árvores, tá? Quando é que a gente usa o termo eixo e árvore? O termo eixo é uma peça fixa ou móvel em torno da qual gira uma outra, trabalhando apenas a flexão. Então, vamos para uma situação, é uma peça móvel, né? Então, é uma peça móvel na qual gira outra que trabalha apenas a flexão. Eu tenho um outro eixo que gira a flexão. Árvore é geralmente uma peça alongada que permite a transmissão de potência por torção, tá? Então, bem na verdade, essa norma não está muito bem clara também, né? Porque, na realidade, na maior parte das vezes, nós temos um eixo-árvore, né? Eixo-árvore. Nós temos peças, né? Eixos e árvores que trabalham transmitindo torque entre um ponto e outro, e ao mesmo tempo são flexionadas, né? Trabalham a flexão. Na verdade, se fôssemos olhar a norma, o termo seria eixo-árvore, tá? Ok? Tem torção e tem flexão. Mas a gente usa muito no dia a dia o termo eixo, né? E também usa muito o termo árvore. Então, fiquem à vontade, né, para usarem aquela definição que vocês melhor acharem corretas, tá? Eu vou trabalhar daqui para frente, eu vou dizer que tudo é eixo, tá? Mas, na realidade, todos os elementos que vêm para frente são eixo, mas, na realidade, na maior parte das vezes, eles transmitem torque e são submetidos a um torque e são submetidos também a uma flexão, devido ao acoplamento entre os elementos de máquina. Então, eu vou usar sempre aqui a definição de eixo, né? Mas tenho essa noção mais ou menos na cabeça de vocês aí, tá? E vem a pergunta, de onde que vem esse termo eixo-árvore, né? Entender esse eixo-árvore, mas o que tem que ter uma árvore a ver com o nosso eixo, né? É a pergunta, né? O que tem a ver árvore com eixo, tá? Nós temos que voltar ao século XVIII, tá? Nós tínhamos os moinhos de farinha, né? Os moinhos de farinha eram elementos que captavam a energia de uma queda d'água e transformavam essa energia através de um rotor, de uma roda d'água. Então, aqui no caso, antigamente era uma roda d'água, transformavam essa energia de rotação em uma rotação em um eixo-árvore. Na realidade, essa peça que era colocada aqui dentro, ó, o pauzinho, né? Essa peça que eu estou destacando aqui, o eixo principal dela, né? Ela era chamada, então, de eixo-árvore. E aí, esse eixo, então, esse eixo-árvore, ele girava, tá? E aqui, o sujeito lá, o dono do moinho, né? Colocava nessa região aqui o grão de cereal e empurrava esse pêndulo contra o eixo,
e ocorria o atrito, o momento relativo entre o eixo árvore e a parte fixa, né? E aí saía então a farinha, né, na parte inferior, tá? Então, essa definição que nós usamos ainda hoje do eixo árvore, ela vem lá do século XVIII, tá? Onde que os eixos realmente eram árvores, né? Eles procuravam uma árvore mais retilínea possível, né? Mais com o eixo mais retilíneo possível e confeccionavam essas árvores. É claro que tudo isso só funcionava bem quando as rotações eram baixas e forças baixas, né? Hoje em dia não dá mais para fazer isso, né? As nossas rotações e nossas potências são muito grandes, tá? E a precisão, então, não nos deixa fazer isso. Mas ainda existem situações que isso é possível, tá? Ok? Tá? Então, essa é a definição da onde vem o termo eixo árvore, tá? E esse material, a árvore, a madeira, não é mais usado hoje em dia, tá? E devido à necessidade de transmitir essa alta potência, transmitir altas rotações, a gente emprega materiais aços, certo? E esses materiais, eles podem variar geralmente de um aço de baixo teor de carbono, um aço comum, de baixo teor ao carbono, por exemplo, aqui um 1015, tá? Até aços ligas, certo? Até aços ligas, né? Que tem a incorporação de vários elementos de liga, tá? E apresentam, né? Cada um resistência cada vez maior, né? Então, nós estamos aqui trabalhando com uma resistência SUT, assim, SUT e tensão de escoamento aqui na faixa de 500 e 300 megapascal, aqui no 1015, 1020, né? Tô colocando valores aí médios, tá? Bem médios, tá? E lá na frente, quando a gente vai conseguindo o material liga, né? Adicionando liga, nós conseguimos até após um tratamento térmico, após um tratamento térmico específico, 1500, né? Conseguimos SUT 1500 megapascal, tensão de escoamento na faixa de 1000, né? E assim vai. E também, em função do elemento liga que nós colocamos na composição do material, nós vamos melhorando as suas propriedades, né? Com relação à temperatura, com relação ao desgaste, com relação à corrosão, né? Enfim, uma série de situações que podem ser melhoradas, tá? A gente pode fazer o projeto de um eixo de duas formas. Uma é a partir da resistência mecânica, né? Da resistência, nós temos que ter um eixo que suporta o carregamento que é transmitido, e outra condição de projeto é a partir da deflexão do eixo, tá? Então, o eixo não pode ter uma flecha muito grande, tá? Então, a gente faz o projeto pela deflexão. Praticamente, se o aço é um aço 1015 ou é um 1045, por exemplo, eles têm resistências diferentes, né? Como a resistência é diferente do material, o SUT e o escoamento são diferentes, isso tem importância no projeto. Possivelmente, para as mesmas condições de carga, um eixo com o material 1045, se nós projetarmos ele vai ter um certo diâmetro, e se eu projetar com 1015, o diâmetro vai ser maior, as resistências aqui do 1015 são menores, então o eixo vai ter uma dimensão maior, tá? Mas se eu projetar pela deflexão, o projeto pela deflexão, ele só leva em consideração, isso mais ou menos é a resistência dos materiais 2, tá? Ele leva em consideração o modo de elasticidade longitudinal e transversal do material, o E e o G do material, né? Então, para os aços, isso aqui, o E, está mais ou menos na faixa de 210 gigapascal, e tanto para o 1015 como para o 1045, o I e o G dos materiais são praticamente iguais. E como é essa variável que é levada em conta no projeto pela deflexão, né? Se eu preciso fazer um projeto de uma máquina que leva em consideração a deflexão do eixo ou a deflexão angular associada à torção, por exemplo, tá? Tanto faz se eu usar um 1015 ou 1045, tá? Aí
Geralmente a gente prefere usar o 1015 ou um material de baixo carbono, que vai ser mais barato e mais fácil de fazer a usinagem dele, né? Do que em contrapartida com o 1045. Então, tudo isso são decisões, são escolhas que vão ser feitas no projeto, baseados em cima da aplicação que nós vamos ter. Nós vamos ver aqui em elementos de máquinas o projeto baseado em cima da resistência mecânica, baseado em cima das tensões de flexão, tensões de torção, né? E assim por diante. Não vamos fazer o projeto baseado na deflexão ou baseado na flambagem, né? Nós vamos só fazer o projeto baseado em cima da resistência mecânica. E aí, então, para nós fazermos esse projeto, nós temos que calcular as tensões que são desenvolvidas em eixos e árvores para fazer o dimensionamento de cada seção do eixo. Numa árvore ou num eixo, ele pode ser submetido a momentos fletores, momentos torsores e ainda força axial. Então, momentos fletores vão provocar no eixo tensões normais de flexão. O momento torsor vai provocar no eixo tensões cisalhantes devidos à torção. Forças axiais vão provocar no eixo tensões de tração ou compressão, depende do caso. E também essas forças axiais, se o eixo for muito longo, podem provocar tensões, botar aqui, de flambagem. Vou botar aqui o subíndice de flambagem, tá? Que nós não vamos levar em conta nesses nossos projetos aqui. Então, as forças que são aplicadas aí podem provocar diversos tipos de solicitação. Flexão, torção, tração e compressão e flambagem. Além, é claro, né, também de tensões de cisalhamento puro, que muitas vezes não são levadas em conta devido à intensidade dessas forças serem pequenas, tá? E, além do mais, todo esse projeto dessas tensões envolve como os eixos e árvores são submetidos a cargas alternantes, né? É o elemento sujeito a cargas alternantes, né? Então, dessas cargas alternantes, nós vamos ter as componentes médias, né? E alternantes. Se for carga puramente alternante, a tensão média é zero. Mas pode existir um peso próprio, pode existir uma carga dinâmica aplicada sobre o sistema que transforma isso numa carga flutuante, e aí nós vamos ter os dois componentes de carga, tá? Então, essa figura ao lado, eu apresentei aí para vocês, tá? Mas, assim, ela é uma figura que nos dá os primeiros passos para nós podermos dimensionar um eixo, tá? Nessa figura que está aqui ao lado, como eu falei, eu não acho que ela seja uma figura, eu acho que ela seja um trabalho, né? Porque é trabalhoso chegar nas forças que são desenvolvidas pelo eixo, tá? Então, aqui, por exemplo, eu coloquei uma figura que mostra um eixo. Esse eixo, ele é apoiado aqui, tem um rolamento aqui, existe um outro rolamento nessa posição. Todo o eixo, ele possui previamente já, quando nós vamos fazer o projeto do eixo, nós aproximadamente já conhecemos quase todas as dimensões e distâncias do eixo, tá? Porque a gente já sabe qual que é o tamanho da engrenagem, qual que é o tamanho da correia, da polia, né? Previamente, a gente vai definir já uma configuração de montagem das peças no eixo, conhecemos as dimensões, e a partir, então, desse pré-conhecimento dessas dimensões e das potências que são transmitidas, nós vamos ter que calcular os esforços que são transmitidos. Então, vejam que aqui, ó, eu tenho uma força de 106 newtons, vou dizer aqui, ó, aplicada para baixo do eixo aqui, né? Se nós vamos mudar o vocabulário para baixo, vamos dizer que aqui é o eixo Y, né? Aqui é o eixo Y, e saindo aqui do plano do monitor, do vídeo,
do slide, saindo em direção a vocês, você tem o outro eixo, que é o eixo X, né? E aqui ainda, nós podemos dizer que existe o eixo Z, ó, nessa direção axial do eixo, nós temos o eixo Z, né? Então, vejam que esse 106,7 newton, ele é uma força aplicada na direção Y, tá? Ele é uma força na direção Y, tá? E é aplicado no ponto que está situado aqui embaixo, ó, tem a dimensão 51 milímetros do rolamento, tá? Naquele ponto também, a 51 milímetros do rolamento, se vocês olharem aqui, ó, tem um xizinho representando que existe um vetor de força aplicado na direção X, então, ó, eu coloquei aqui que é a direção X, uma força Fx naquela direção de 38,8 newton. Aqui eu tenho outro rolamento, aqui eu tenho uma polia. Vejam que no centro do eixo da polia, existe entrando no plano do slide, no plano do vídeo, existe uma força de 160,7 newton. Também uma força na direção X, ó, porque nós estabelecemos que aqui é a força na direção X, né? Nessa direção. Tá? Então, nós temos que, para começar a dimensionar o eixo, encontrar todas essas forças aqui. Tá? Tudo isso aqui, a posição, a intensidade da força e a posição que ela está aplicada. Tá? Para nós sabermos os momentos que vão ter fletores e torsores, a partir dessas forças que nós calcularmos aqui, das transmissões, nós vamos colocar aqui, por exemplo, ó, vejam que vamos mudar um pouco a nomenclatura. Direção Y, eu vou chamar aqui de direção vertical, pode ser? Então, eu vou chamar muito de força na vertical, na direção Y, e força na horizontal, que é a direção X, né? Força na direção horizontal. Então, X e Y, eu vou comentar muito aqui para vocês, que são forças que podem ter a direção vertical, é o Y, e quando a força está na direção X, é horizontal. Tá? Então, pode ter isso, né? Então, nós vamos precisar pegar, para você ter uma ideia do projeto do eixo, pegar todas essas forças que são aplicadas aí sobre o eixo, tá? Todas as forças que são aplicadas sobre o eixo e, ó, colocar, em primeiro lugar, fazer um cálculo de reações de apoio, colocando somente as forças na direção vertical, ó, as que estão para baixo, na direção Y. Então, ó, eu vou fazer um diagrama de forças vertical. Vou colocar aqui no ponto, nesse ponto aqui, eu vou colocar força na direção Y, que é 106, e vejam que não tem mais nenhuma força na direção vertical ao longo do eixo. Só tem essa aqui, ó. Então, eu vejo que vai aparecer devido a essa força, vai aparecer uma reação de apoio em A, vai aparecer uma reação de apoio em C, e não tem mais força nenhuma. Aí nós vamos calcular as reações de apoio, RA vertical e RC vertical. Tá? Também vamos analisar as forças horizontais. Ó. Aqui eu tenho 38 e tenho também o 160,7, que é um vetorzinho, são dois vetorzinhos de força que estão entrando no plano do vídeo. Então, entrando no plano do vídeo, eu vou colocar e fazer um diagrama de forças horizontais, com as forças, é claro, como eu estou calculando aqui no caderno, no plano da folha do computador, né, no plano da folha do caderno, para representar aquela força entrando no plano do eixo aqui, né, eu vou colocar aqui no papel para baixo. Então, essa força para baixo, ela representa a força aqui no eixo, entrando no plano do eixo na direção X. E como aqui também o xizinho está aqui, a força também está para baixo de 160,7, entrando no plano do eixo. Dessas forças que eu chamo então de forças horizontais, nós vamos calcular as reações de apoio horizontal e as reações de apoio horizontal no ponto A
e no ponto C, tá? Ok? Com esses dois diagramas de forças verticais aqui em cima e horizontais aqui embaixo, nós vamos então traçar o diagrama de momento fletor vertical e também o horizontal. O amarelo aqui está associado com as forças no plano vertical e o verde está associado com as forças no plano horizontal. São dois momentos fletores perpendiculares um ao outro. Esses diagramas estão perpendiculares, no plano Y e o outro no plano X. E aí, usando lá a mecânica estática, a resistência dos materiais, nós vamos então calcular nos pontos críticos do eixo, nós vamos calcular então os momentos fletores que acontecem aí. Todos esses momentos fletores são verticais, os amarelos, e todos os momentos fletores aqui embaixo, destacados em cada ponto crítico, né, cada ponto que tem concentração de tensões, são horizontais. Tá? Então, vejam o trabalho. Puxa, vou ter que fazer esses dois cálculos aqui, momento fletor vertical e momento fletor horizontal. Vou pegar esses dois diagramas que estão perpendiculares. Os dois diagramas estão assim, ó. O amarelo, deixa eu colocar aqui, ó. O amarelo, ele está, é o diagrama que está no eixo Y, e o verde é o diagrama que está no eixo horizontal. Para cada ponto, existe uma intensidade de tensão diferente. Então, eu pego esses, digamos assim, vetores de momento fletor em cada ponto, horizontal e vertical, e a partir deles, nós calculamos a resultante deles. Então, para cada ponto do eixo, nós pegamos o momento fletor horizontal e vertical e calculamos a reação de apoio dele, a resultante desse vetor. E esse vetor, então, nós chamamos de momento fletor resultante. Tá? Que é, então, esse azul que está colocado aqui embaixo. Ó. Pegando cada ponto característico desse, nós vamos calcular, então, este diagrama que apresenta, então, o momento fletor resultante, que é o máximo momento fletor que é aplicado, olhando o eixo aqui, ó, em cada pontinho do eixo, em cada posição do eixo. Se nós pegarmos essa distância entre cada ponto aqui bem próxima uma da outra, em cada ponto do eixo, nós vamos ter uma intensidade de momento fletor diferente, resultante diferente. Por exemplo, se eu quero saber qual que é a intensidade do momento fletor resultante nesse ponto aqui do eixo, tá, que eu estou destacando aqui bem grande, eu venho ao diagrama, né, eu sei que naquele ponto do eixo, ó, eu tenho isso aqui de momento fletor horizontal, vertical, eu tenho isto aqui, ó, de momento fletor horizontal e tenho isso aqui de momento fletor resultante. Então, esse momento fletor resultante é o máximo momento fletor que está naquele ponto e a direção dele depende da intensidade do tamanho desse vetor e do tamanho desse. Então, esse diagrama de momento fletor resultante, ele efetivamente não se encontra em plano nenhum. Para cada pontinho daquele, existe uma direção diferente para cada um desses pontos aqui. Ó, né? É como se isso aí fosse um caracol ao redor do eixo, né? Esse momento fletor resultante. Cada ponto está sujeito a uma intensidade de momento fletor horizontal e vertical diferente, e é como se isso aí fosse um caracolzinho, esses vetorzinhos de momento fletor resultante, é como se fosse um caracol, né? Uma espiral, digamos assim, enrolada ao redor de um eixo. Então, eu não sei exatamente a direção dele, mas eu sei a intensidade. E aí, então, a gente usa esse momento fletor resultante, lá embaixo, o azul, para fazer o projeto do eixo. Só que, junto com o momento fletor, então, só para calcular o momento fletor resultante, nós temos que fazer tudo isso. Ó. Calcular isso, forças verticais, diagrama de momento fletor vertical.
Forças horizontais, diagrama de momento fletor horizontal. Diagrama de momento fletor resultante. Tá? Nós somos obrigados, então, pessoal, a fazermos isso, tá? Toda vez que nós vamos fazer o projeto. E não tem como fazer diferente. Tá? Fazer diferente vai induzir em erros. Tá? Então, caracterizamos o momento fletor que pode ter no eixo, que é isso aqui, ó. Isso aqui dá um trabalho gigantesco, tá? Ele pode fazer manualmente, pode usar um programa. Quando nós estivermos trabalhando, a gente pode usar um programa para fazer esses cálculos aí, né? Existe lá o BIM, né? Existem vários programinhas disponíveis na internet gratuitos que você entra com as forças e posição e ele calcula, então, os diagramas, né, para vocês. Então, podem usar aquilo lá, podem fazer vocês um programa para fazer isso, enfim, tá? Mas, além do momento fletor, isso aqui é momento fletor, os eixos e árvores, então, transmitem também torque. Tá? Em algum ponto do eixo, por exemplo, nessa engrenagem aqui, ó, naquela engrenagem vai acabar aparecendo aí uma força, não sei se é bem essa aqui, por exemplo, uma força tangencial de 106,7 newton, que é essa força aqui, ó. É uma força tangencial aplicada sobre o ambiente da engrenagem. E essa força tangencial sobre o diâmetro primitivo da engrenagem, se nós levarmos em consideração o raio primitivo dela, força tangencial vezes raio causa torque. Então, devido a essas forças tangenciais que ocorrem nas transmissões, vai aparecer um torque nessa posição aqui do eixo. Ó. Vai entrar ou sair, no caso aqui, entra um torque de uma engrenagem externa nessa posição. Por exemplo, aqui embaixo, entra um torque aqui, e esse torque é transferido pelo eixo, continuando lá em cima, na figura lá em cima, ele é transferido para o eixo, para a polia, que joga esse torque para o eixo que vem na sequência dele. Então, vejam que toda essa região do eixo, ela também é submetida a um momento torsor. Então, a gente tem que fazer, né, então, o diagrama de momento torsor para poder fazer o projeto do eixo. Então, o último diagrama aqui embaixo ó, é o diagrama de momento torsor. Naquela posição 1, entrou um torque, aqui, ó, entrou um torque de 8,14 Nm, e esse torque foi transmitido pelo eixo constante até o ponto final lá da outra polia, onde o torque saiu do eixo e foi para o outro eixo. Então, vejo que toda aquela região aqui, onde está representado pelo vermelho, pelo diagrama de momento torsor vermelho, toda essa partezinha aqui do eixo, então, está sujeito a momento torsor. Então, a gente parte da configuração do eixo, calcula momentos fletores resultantes, define o momento torsor aplicado sobre o eixo. Ele pode ser uma escadinha, ele pode ter várias configurações de momento torsor. Quando eu tenho tudo isso definido, o que eu preciso para dimensionar o eixo, depois que tudo está pronto, é esses dois diagramas aqui, ó, para baixo. Então, esses dois diagramas que estão aqui, ó, que é o momento fletor resultante e o momento torsor, é os diagramas que eu preciso para poder dimensionar o eixo. Com esses dois diagramas, eu sei em cada ponto do eixo quais são a torção e a flexão que existe ali, e aí, então, eu posso dimensionar o eixo. Então, a partir do momento fletor resultante e do momento torsor resultante, nós aplicamos, então, as tensões que podem ser devidas, então, à flexão, vão ser devidas a momento alternante, aos momentos fletores, né? E aí, então, nos eixos, então, se nós levarmos, então, em consideração as tensões de flexão devidas aos momentos fletores, como o eixo gira,
ele é um sistema que trabalha quase que, na maior parte das vezes, com cargas dinâmicas, com cargas fadiga, né? Nós temos que levar em consideração os fatores de concentração de tensões dinâmicos associados a cargas médias e alternantes no projeto de um eixo. Então, devido à flexão, as tensões de flexão são momento fletor, vou botar aqui, vezes C sobre o I. Como existe carga alternante, temos que multiplicar pelos fatores KF ou KF médio para calcular a maior tensão ali desenvolvida. Então, quando eu tenho tensões de flexão, essas expressões devem ser levadas em conta para elaborar uma equação principal para o projeto de eixos e árvores. Também vamos ter torção. Quando eu tenho torção, a gente sabe que a tensão de torção, o tal de torção, ele é igual ao torque vezes o raio de giração sobre o J. Como o eixo tem carga dinâmica, temos que multiplicar pelo KFS ou KFSM, KFS médio. Certo? E aí, então, nós temos estas fórmulas que permitem, então, aqui embaixo, então, permitem calcular as tensões devido à torção, no caso, médias e alternantes. Se eu tenho força axial, eu vou ter tensão axial. A tensão de tração ou compressão normal, ela é igual a força sobre a área. Então, como eu tenho carga dinâmica, tenho que multiplicar pelo KF ou KF médio para identificar as tensões máximas que ocorrem em cada seção do eixo. Então, nesse caso, se tivesse tensão axial, levaria em consideração essas fórmulas aqui para calcular a tensão axial presente no eixo. Levando tudo isso em consideração, tá, nós podemos, então, obter uma equação principal de tudo isso. Tá? Nós podemos trabalhar com aquele conteúdo de cargas dinâmicas e identificar calcular tensões de von Mises, usar a equação de Goodman ou a equação de Soderberg e a partir daí dimensionar o eixo. Tá? Vou pular aqui um pouquinho algumas regras, tá? Mas a literatura, as normas, principalmente, né, a norma ANSI, cadê o meu mouse? A ANSI-ASME, através da norma B106-1M de 1985, tá? Essa norma, então, ela leva em consideração que quando os eixos possuem flexão alternante e torção constante, nós podemos utilizar, então, essa norma de 1985 para fazer o projeto de um eixo. E aí, essa norma, ela leva em consideração aquela combinação de tensões e ela estabelece, então, uma equação, né, para fazer o dimensionamento do eixo, que é essa equação aqui, ó. Essa equação aqui, ó. Deixa eu voltar um pouquinho para trás aqui, ó. Ela usa a equação da elipse de Gerber para fazer o projeto do eixo. Tá? Então, isso aqui representa a equação da elipse de Gerber. Não é nem de Goodman nem Soderberg, lá é de Gerber. Tá? Estabelece que a resistência ao cisalhamento é 0,567 a tensão de escoamento, pela teoria de Tresca, tá? Substituindo essas expressões lá na equação da elipse, nós chegamos a uma expressão como essa, e isolando o diâmetro, nós chegamos nessa expressão, que é a equação relacionada, então, ao projeto de eixos. Essa expressão aqui, ó, ela tem o diâmetro em evidência aqui, ó. Então, veja que ficou fácil projetar o eixo
de acordo com as cargas que são aplicadas. Então, na realidade, fica bem fácil fazer o projeto. Eu preciso saber o coeficiente de segurança, o N é o coeficiente de segurança, O π é π, 3,14. O Kf é o fator de concentração de tensões associados ao momento fletor, no caso, o momento fletor alternante. O Se é a resistência à fadiga do eixo como peça. Então, eu tenho que calcular a tensão de resistência à fadiga do material do eixo e depois transformar isso em eixo, resistência do eixo. Mais 3/4, que multiplica o Kf médio cisalhante, né, vezes o torque médio, dividido por tensão de escoamento. Tudo isso elevado ao quadrado, raiz quadrada, então aqui eu tenho uma raiz quadrada, e aqui ainda tenho nas chaves aqui uma raiz cúbica, tá? Então, se vocês tiverem tudo isso aí, quando vocês tiverem o momento alternante, o torque médio, SE, resistência à fadiga, resistência ao escoamento, momento Kf médio, coeficiente de segurança, vocês podem dimensionar o eixo para cada posição dele, tá? Para cada posição dele, ok? Então, fica fácil utilizar a equação da ASME, então essa aqui é a expressão ou equação da ANSI-ASME para o projeto de eixos e árvores, tá? Leva em consideração esses fatores que eu coloquei aí. Então, ela é bastante utilizada, tá? Nesse projeto. Essa expressão, ela é apresentada lá no livro do Norton, tá? E é bastante utilizada no projeto, então, de eixos sujeitos a cargas dinâmicas. Vocês vão encontrar, possivelmente, em outros livros, outras equações com outras formulações. Mas, se vocês usarem essas expressões ou usarem essa, os diâmetros vão dar muito próximos um do outro, tá, pessoal? Não pode dar muita diferença. Se vocês usarem a equação da ASME aqui, por exemplo, só dando um exemplo, né? De repente, aqui vocês usam os dados da equação, o diâmetro dá 13 milímetros. 13 alguma coisa? Se vocês usarem outras expressões de outros livros, de repente dê 14. Né? São valores próximos um do outro, tá, gente? Não vão ser valores muito distantes um do outro. No final das contas, se o meu eixo tem que ter 13 pela forma da ANSI, da ASME, ou 14 por uma outra forma de um outro livro, lá na prática, eu vou precisar arredondar esses valores para colocar um rolamento ali. Então, eu não vou usar nem 13 nem 14. Desses valores, de repente, nós vamos utilizar para poder adicionar um rolamento nessa parte do eixo, eu vou arredondar esse eixo para 15 milímetros, para poder colocar um rolamento ali. Tá? Então, não se preocupem com essas pequenas diferenças que vão ter entre uma fórmula e outra. Tá? Eu até, há uns anos atrás, até 2002, eu usava uma outra expressão também da ANSI-ASME, mais antiga, para calcular eixo. Tá? E daí, quando surgiu o Norton, eu apresentei esse material nas aulas, tá? Mas a diferença entre a antiga e a nova é de 0,5 milímetros no cálculo. Né? Então, é praticamente desprezível, tá? Né? Essa forma, a condição dela é fundamental. Eu posso usar quando eu tenho flexão alternante e quando eu tenho torção constante. Quando é que acontece isso? É a situação seguinte, ó. A equação da ASME é para flexão alternante e torção constante. Então, ela só vale nessa condição. Ela só vale quando a nossa máquina que nós vamos projetar, o motor elétrico gira num sentido só. Quando ele gira só num sentido, ele provoca torção
sempre num sentido. Ó, a torção que é transmitida entre os elementos sempre está num sentido. Então, aquela fórmula só se aplica se na nossa máquina, o nosso motor elétrico, nós ligamos ela e ela sempre fica trabalhando sempre num sentido só. Aí eu tenho torção constante. Agora, se a minha máquina, minha máquina funciona assim, uma hora o motor gira para um lado, outra hora o motor gira para o outro lado. Então eu tenho tensão num sentido, torque max num lado e no outro eu tenho torque mínimo. Então, se o motor trabalha em dois extremos, num lado e no outro, todos esses torques que são transmitidos, uma hora eles têm um sentido, outra hora tem outro sentido. Né? Então, eles vão se alternando. Tá? E aí, então, isso vai caracterizar um torque alternante. E aí, então, não há como usar a fórmula de Goodman para fazer o projeto dessa máquina, certo? Então, não dá. Então, não tem como usar aquela fórmula, em primeiro lugar, tá? E ela é baseada em cima da flexão alternante. Então, quando nós transmitimos o movimento do eixo do motor para as engrenagens, vão aparecer, então, aqui forças na transmissão, forças tangenciais, vão aparecer forças radiais, tá? Essas forças tangenciais e radiais é como se tudo isso gira num sentido, é como se elas estivessem sempre na mesma direção, elas não se alteram. Se o motor gira sempre num sentido, elas não se alteram. Então, essas forças tangenciais que vão ser transmitidas pelas engrenagens, que ocorrem no acoplamento das engrenagens, tá? Elas vão ser, então, depois transmitidas para o centro do eixo. Exatamente aquela força tangencial no diâmetro primitivo está aplicada aqui no eixo, e a força radial vai estar aplicada aqui sobre o eixo. Eu posso dizer que o Ft é uma força na direção Y e o Fr é uma força na direção Z, aqui no nosso exemplo aqui. Tá? Ok? E essas forças que são transmitidas pela engrenagem, elas sempre vão ter a mesma direção. Sempre o Ft vai estar para baixo e sempre o Fr vai estar entrando aí no plano do eixo, se o motor trabalha sempre na mesma direção. Mas o que acontece no eixo? Mesmo que essas tensões sempre fiquem na mesma direção, como o eixo gira, em algum momento do eixo, as fibras superiores vão ser comprimidas, e quando essa fibra superior, esse ponto A, ele dá meia volta, quando esse ponto A chega lá embaixo, né, ele é comprimido, ou melhor, aqui em cima ele é comprimido, e aqui embaixo o ponto A vai ser tracionado. Então, essa força, mesmo que seja uma força com uma direção única sempre, ela provoca no eixo um momento fletor alternante, que é a condição, então, especificada pelo projeto da ASME. Esse projeto prevê sempre flexão alternante e torção constante. Para que isso aconteça, a máquina, o motor da máquina tem que sempre girar só num sentido. Se a máquina, então, gira num sentido e no outro, já a equação da ASME, né, essa equação da ANSI-ASME, não pode mais ser utilizada. É aí que utiliza, então, essa expressão. Essa aqui é a expressão da ANSI-ASME, tá, pessoal? Tá? Então, só para caracterizar aqui, ó, essa expressão aqui não é da ANSI-ASME, essa aqui é a expressão geral de Goodman, tá? Só para caracterizar aqui, ó. A única diferença que tem aqui, né, é que para a equação, isso aqui seria as tensões que efetivamente são desenvolvidas no eixo por Goodman. Você tem que fazer a correção aqui. Essa aqui é por Goodman, tá? E a equação da ASME, então, ela tira esse fator aqui, ó, da equação de Goodman. Então, a equação da ASME é essa aqui, desculpe, eu tive um lapso aí. Tirando aqui do torque médio o KFSM, é que se transforma, então, na equação da ASME-ANSI, tá? Então, essa é a expressão da
ANSI-ASME, ela não tem o fator KFSM, e a expressão anterior era a dedução de todos os valores da equação de Goodman, então, tá? Equação de Goodman para eixos e árvores. Então, essa aqui é a equação de Goodman, tá? É a dedução que a gente começa lá na frente e vem vindo até aqui, para cargas de maneira geral. A equação de Goodman possui esse fator aqui. A equação de Goodman possui esse fator aí. Já a equação, então, da ASME, ela tira o fator KFM e fica dessa forma aqui, ó. Qual que é a diferença entre um cálculo e outro? Gente, pela Goodman, pela equação de Goodman, eu vou ter aí um valor de 13,05, e pela equação de Soderberg, né, pela equação da ASME aqui, né, vou ter aí 13,01, né, milímetros. Então, isso vão dar diferenças pequenas entre um resultado e outro, tá? A equação de Goodman, ela é mais conservadora do que a equação da ASME, porque ela leva em consideração lá no Goodman o fator de concentração de tensões aplicados a torque, tá? Ok? Então, são basicamente essas duas expressões que a gente vai usar. ASME ou Goodman, tá? Também podem existir casos que a flexão não seja alternante e o torque constante, tá? Então, aí nós temos flexão flutuante e torque flutuante. Então, ali nós temos que calcular as tensões efetivas de von Mises e aí levar na equação lá de Goodman, e nós vamos ter uma equação um pouquinho mais complexa para calcular o diâmetro do eixo. Veja que aqui nós temos a tensão alternante de von Mises, esse termo todo aqui, e aqui a tensão, né, média efetiva de von Mises, ó, esse termo todo, sobre SE e sobre o SUT. Aqui, no caso, a equação seria quase que a equação de Goodman, né, levando em consideração momentos fletores, torção flutuante e flexão flutuante, que é o caso se o motor gira num sentido e, de repente, inverte a rotação de outro sentido. Vai num sentido ou outro sentido. Se tem essa alternância de movimento, aí, então, já temos que usar essa fórmula aqui. Existem uma série de regras que são apresentadas para fazer um projeto de um eixo. Tá? Então, algumas regras são essas que eu vou listar para vocês, para concluir, então, essa aula de hoje. Primeira regra: o comprimento do eixo sempre deve ser mantido o mais curto possível. Quanto mais curto possível, menor são as tensões de flexão e, como consequência, menor é o diâmetro do eixo. Eixos engastados terão uma grande deformação quando comparado aos eixos biapoiados. Então, preferencialmente, prefiro os eixos biapoiados. Eixo biapoiado está aqui, nessa condição. Eixo engastado vai ser uma condição como essa aqui, tá? Então, preferencialmente, usem configurações desse tipo aqui, ó, apoiado. Mas vai ter situações que eu tenho que ter o eixo engastado nessa configuração. Por exemplo, o eixo de um motor elétrico é exatamente essa configuração. Não tem como. Eixos vazados possuem melhor relação entre rigidez e massa e, como consequência, maior frequência natural. Como a massa, nós podemos ter eixos maciços ou eixo oco. Como a massa desse sujeito, do oco, é menor, a relação entre rigidez do eixo e massa vai ser melhor quando eu tenho o eixo vazado. Nesse eixo vazado, a frequência natural do eixo, que é a raiz de K do eixo, constante elástica sobre a massa do eixo, vai ser maior. Se a massa aqui é menor, ela está dividindo o valor K sub M, raiz quadrada, a frequência natural, então a frequência natural do eixo é maior. No entanto, quais são os problemas? O custo de fabricação do eixo vazado é maior do que do eixo maciço. O custo de fabricação aqui é menor no eixo maciço. Tá? Ou detalhe, para a mesma resistência, se eu estou usando no projeto o mesmo coeficiente de segurança para o maciço e para o vazado, no final da conta, ele vai ter um diâmetro, o vazado vai ter um diâmetro maior do que o maciço.
Aqui eu tenho um diâmetro, posso ter um diâmetro de 10 milímetros, enquanto que se eu optar pela configuração vazado, o diâmetro vai ser 15 milímetros, para o mesmo fator de segurança e mesmo carregamento aplicado. Então, não existe essa que eixo vazado tem mais resistência. Ele tem melhor relação rigidez-massa. Ele tem maior frequência natural. Mas para que a gente substitua um eixo maciço por um eixo vazado, a dimensão do vazado do oco vai ser maior. Essa é a condição também que deve ser observada. São regras gerais de projeto. Se possível, tente localizar as regiões de alta concentração de tensões distantes do local onde o momento fletor é elevado. Aqui, ó, nesse eixo, eu tenho um escalonamento do eixo aqui, ó. Aqui eu tenho a variação de seção aqui, para essa variação de seção aqui, ó. Aqui é um ponto de alta concentração de tensões. Só que vejam que nesse projeto, ó, esse ponto que tem alta concentração de tensões, ele está ligado com uma seção do eixo, olha aqui embaixo, que tem um grande momento fletor e também um grande torque aqui embaixo. Ó, o momento fletor é grande e o torque também é grande. Então, não seria uma boa escolha colocar alto momento fletor e alto torção em regiões próximas a escalonamento de eixos, ou próximos a chavetas. Ó, aqui tem uma chaveta. Eu tenho que cuidar sempre isso. Tá? Então, se eu colocar a alta tensão perto de concentração de tensões, a tensão fica maior ainda. Né? Então, isso deve ser eliminado. Minimize efeitos de concentração de tensão utilizando raios de concordância. Ao invés de utilizar cantos vivos, né, entre uma transição entre um eixo, procurem, né, sempre utilizar raios de arredondamento em transições. Isso diminui bastante, então, a concentração de tensões. Se o meu projeto está baseado na deflexão do eixo, eu quero minimizar a deflexão de eixo e não resistência, tanto faz eu usar um aço de baixo carbono ou alto carbono. Preferencialmente, então, vamos usar um material de baixo teor de carbono, que é mais barato. Tá? Vai diminuir o custo do projeto do eixo. Também, a deflexão dos eixos onde nós temos a engrenagem não deve exceder 0,12 milímetros. E a inclinação do eixo não deve ser superior a 0,3 milímetros. Então, lá no eixo, onde eu tenho uma engrenagem, né? Lá eu tenho uma engrenagem, uma transmissão no centro do eixo, aqui eu tenho uma engrenagem. A deflexão desse eixo, o eixo vai se deformar dessa forma, né? A gente sabe que vai ter uma deflexão. Então, essa deflexão, lá onde está a engrenagem, a deflexão, essa deflexão aqui, ó, não pode ser superior a 0,12 milímetros. Porque aí eu vou ter problemas no engrenamento da engrenagem. E a inclinação dela, né, se vocês podem calcular lá a inclinação, né, essa inclinação, então, não pode ser superior a 0,03 graus. São valores bem pequenos. A deflexão do eixo sobre mancais de deslizamento não deve ser inferior à espessura da película de óleo. Então, lá a deflexão que nós vamos ter lá no mancal da máquina, aqui, ó, aqui no mancal da máquina, pode ser superior, né, a espessura da película de óleo. A deflexão angular deve ser inferior a 0,4 sobre os rolamentos não autocompensadores. Então, se eu tenho, por exemplo, aqui um rolamento, né, aqui é um rolamento, essa deflexão não pode ser inferior a deve ser inferior a 0,04 graus. O eixo tem uma massa e tem também uma constante elástica. Então, ele tem uma massa e tem uma constante elástica. Então, a primeira frequência natural do eixo, o ômega-n, a frequência natural é calculada por K sobre M, constante elástica sobre massa do sistema. Isso a gente calcula em radianos por segundo. Né? Esta frequência natural, ela tem que ser 3 vezes superior à frequência de excitação do sistema.
Se o meu motor elétrico trabalha em 3.500 RPM, por exemplo, aqui, o eixo, aqui tem 3.500 RPM, aqui tem uma redução, aqui vai estar, vamos supor, trabalha em 1.700 RPM, por exemplo. Isso, a gente pode transformar isso para radianos por segundo. Para transformar RPM para radianos por segundo, a gente usa essa fórmula aqui, ó, ômega igual a 2π vezes N em RPM, dividido por 60. Com essa forma, a gente calcula o ômega em radianos por segundo. Então, há uma proporcionalidade entre rotação RPM e radiano por segundo. Vejam, se esta rotação aqui do 1.700, a massa, o eixo vai ter uma massa e uma constante elástica. Com ela, eu calculo o ômega n do eixo, raiz de K sobre N. Essa frequência natural ômega n tem que ser 3 vezes superior à frequência de excitação. Então, se aqui é 1.700 RPM, 3 vezes 1.700 vai dar uns 5.000 e poucos RPMs, né? Só transformar para radianos por segundo. Então, a primeira harmônica, a primeira frequência natural tem que ser superior, a frequência natural do eixo tem que ser superior a 5.000 e poucos RPM. Tá? Então, é uma condição também importante para o projeto, tá? Para evitar a ressonância do eixo. Tá? Muito embora, o ideal é que fosse umas 10 vezes superior. A frequência natural do sistema deveria ser 10 vezes superior à primeira frequência de rotação do eixo, a primeira harmônica do eixo. Tá? Então, quanto maior a frequência natural do sistema, melhor. E, às vezes, para conseguir uma frequência elevada, nós temos que usar um eixo oco, porque, geralmente, eles têm frequências naturais maiores. Tá? Então, como base, novamente, esse conteúdo sai dos livros de Elemento e Máquinas do Shigley, tá? O Elementos 1 e Elemento e Máquinas 2. Tá? Muito embora esse projeto baseado em Goodman e Soderberg esteja realmente ilustrado, né, neste livro aqui, ó, tá? Cadê o meu? Aqui, ó, no livro do Norton, da versão em inglês. Tanto neste livro aqui, como no Norton, né, da versão em português. A equação, então, de Goodman para o projeto de eixos e a equação da ASME estão ali apresentados, então. Tá? Ok? Esse livro tem uma outra expressão que eu usava antigamente na disciplina. O resultado dessa expressão aqui e dessa do Goodman e da ASME são valores muito aproximados, tá, pessoal? São bem próximos um do outro, não há muita diferença. Então, quando vocês forem engenheiros, né, escolham 1 ou 2 métodos de cálculo baseado em 2 autores diferentes, façam os 2 cálculos e, a partir desses resultados, tomem a decisão em qual vocês vão encontrar, que é bem próximo um do outro. E aí usem, então, no projeto específico da máquina que vocês vão estar projetando.